Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para nós falarmos de home office. Exatamente, e é uma satisfação novamente receber o Éder aqui na sala da minha casa. Eu que agradeço sempre aí, porque a gente já é o terceiro? Acho que é o terceiro. Vamos ver se a gente cheguei no 100. De 15 em 15 agora sempre vai ter um podcast. Então vocês pegaram aí, né? A cada 15 dias teremos um vídeo aí para assim, esclarecendo algo de TI ou trazendo aí as novidades que tiverem aí bombando aí no mercado de tecnologia. Não só tecnologia, como tecnologia nuvem ou outras coisas tipo AD, mas o que vinha como foi o da semana passada, né? Das 2 semanas atrás, que foi sobre Bitcoin. Exatamente, e até no futuro podemos falar sobre game coins, tem umas coisas bem interessantes aí. Com certeza. E para não perder o costume aí que o pessoal achou interessante, dá um alô aí pra galera pro pessoal ver que a sua voz ela é sexy. Foi verdade, o pessoal falou. Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. É isso aí, vocês comentam aqui se a voz dele é sexy ou não. Coloca no ouvido aí, coloca no fone de ouvido que vocês vão ver se é. Então, e o que aconteceu, né? Que a gente viu que a pandemia, ela puxou uma realidade, né? Eu costumo dizer que o pessoal de TI, eles não trabalhavam com TI. Na época do presencial, você lembra muito bem como que era a época do presencial, né? A gente tinha que ir, vestir aquele terno, ir atender o cliente, pegava aquele sol que em Brasília, o sol é de matar. De matar. Eu costumo dizer o seguinte, que o terno, ele é a armadura do homem moderno. Mas vai falar isso no mês de setembro aqui em Brasília. Nossa, 40 graus. Você não quer saber de armadura. Você não quer armadura. Você não quer. Então, assim, a TI, ela acabou por muito tempo não se utilizando da própria tecnologia, né? Tipo, nós temos aí tecnologias de VPN, que há muito tempo era utilizada, Remote Desktop, que há muito tempo era utilizada. O Direct Access, né? O VDI, são máquinas que poderiam receber as sessões e isso é uma espécie de jump box lá para tanto a máquina on-premise quanto a máquina na nuvem, né? Isso. Tecnologias antigas, né? Sim. Que a TI não se utilizava, não se munia dessas tecnologias com esse arsenal de tecnologia para poder lutar a sua guerra. Então, e hoje não, né? Hoje a pandemia acabou acelerando, como tu falou aí. Exatamente. Ao invés de ir por cliente, né, ou atender aquela demanda específica, hoje os profissionais estão em casa com escritórios muito bem montados, né? Sim, temos escritórios com equipamentos de ponta e usamos desses equipamentos para poder conectar numa VPN, acessar um pool de VDI, né? Fazer o nosso trabalho do dia a dia como se estivéssemos dentro da rede do cliente. Dentro da rede do cliente. Eu vi uma pesquisa do IPEA que no final de 2021, no final não, ali no período ali de outubro de 2021, grande parte da população, se eu não me engano, 17%, estava em home office. Hoje diminui um pouco, né? Porque muitas empresas voltaram, principalmente o governo acabou levando o pessoal de volta para os escritórios, porém ainda o número de pessoas com home office que gera dinheiro com tudo isso, gera o seu trabalho dentro de casa, hoje ainda é muito grande. Eu achei legal que eu tenho aqui uma máquina de café. Sim. E eu liguei pro suporte da cápsula. Cara, a pessoa que atendeu estava em casa. Então, o ramal, o 0800 e a estrutura de ramal direcionou aquela ligação, provavelmente pela internet, para casa do colaborador da empresa. O telefone tocou e de casa ele atendeu. Você percebe a evolução? Não, muito, muito grande, pô. Então, assim, hoje, o profissional, ele tem uma qualidade de vida maior trabalhando em casa. Né? Às vezes você pode resolver coisas pequenas que você, estando no serviço, ia ter que se deslocar, né, para sua casa para poder resolver, perder 2 horas de repente aí de trânsito, 1 hora de trânsito para resolver algo em casa e perder o dia inteiro. E hoje você não precisa perder esse dia inteiro. Você, eu tô aqui trabalhando no meu home office, preciso resolver ali, preciso ir na padaria comprar um pão. Vai rapidinho, volta rapidinho, ou seja, entregando qualidade de vida não só para você, mas para os familiares, né, para quem tá com você ali na batalha diária, né? Exatamente. E pra gente assim, você que tá assistindo, o que a gente vai falar até o final é como que os recursos de TI, eles podem ser reconfigurados para que a empresa utilize tecnologias em nuvem
para ajustar esses padrões de configuração a fim de atender a nova necessidade que são os usuários de home office, né? Como exemplo aí, agora é a hora, né, que o pessoal está implantando Azure AD, o pessoal está usando o Office 365, sim, o próprio Intune, né? Sim, sim. Tecnologias dentro do Azure, então assim, é possível montar uma topologia para atender esses usuários de home office, né? E um dos nossos intuitos aqui é debater como que você, como administrador, né, talvez, né, de uma infraestrutura, como que você deveria pensar em remodelar os itens de configuração para atender esses dispositivos, usando essas tecnologias que eu citei aqui, sim, né? Exatamente. Antes da gente começar aqui, eu dei uma olhada ali no Instagram ali e vi que o Rafael tá na praia com o computador dele lá na praia mesmo, no terrão ali, em algum restaurante na praia. E ele estava lá, numa sala do Teams, trabalhando. Que legal, hein? Muito bacana. E isso só pode ser proporcionado pelo fato dele estar de home office. Ou seja, ele viajou, ele está na beira da praia, literalmente na beira da praia, trabalhando. Isso é muito massa, pô. Mas para chegar nesse ponto, o que essa empresa precisou fazer? Sincronizar os usuários para um Azure AD, comprar licenças do Office 365 e habilitar, por exemplo, os usuários para uso do Teams, né? Sim. Aí depois de todos esses usuários no Teams, aí é possível criar uma sala virtual dentro do Microsoft Teams. Isso que eu ia te perguntar agora, né? Quando a gente fala de home office, a gente fala de de várias tecnologias que ela nos proporciona no home office. Por exemplo, teve um trabalho que tu fez, um job num cliente, que justamente proporciona isso. Fala um pouquinho pra gente aí do VDI, que é uma das tecnologias assim que deixa o profissional trabalhar de home office. Nós vamos abranger várias aí. Sim, no cenário onde o colaborador precisava ir para a empresa e lá tinha a máquina dele, o computador dele, a máquina ela era gerida pelos padrões da empresa. Sim. Então, questões de antivírus, questões de domínio. Então, essa máquina ela é membro de um domínio Active Directory. Uma vez que você tem os usuários em casa e eles podem utilizar qualquer máquina, se você disponibilizar uma VPN e ele fazer uso da VPN para acessar os recursos dessa empresa, fica difícil de você garantir a integridade do dado, gerir as questões de segurança e deixar a empresa a mais segura em termos de compliance possível. Aí, nesse cenário, o pessoal costuma, né, solicitar para a nossa equipe implantações de VDI. E o que é o VDI? É um pool de máquinas, tanto on-premise quanto na nuvem, né? Por exemplo, na nuvem a gente usa o Azure Virtual Desktop e no ambiente on-premise a gente utiliza o RDS, né? Sim. O Remote Desktop Service. E ali a gente cria um pool de máquinas que vão estar disponíveis aí, né? Por exemplo, as tecnologias disponibilizam também um portal HTTPS, né, baseado em HTML5, leve, e ele loga num site e ali ele cai em uma seção do Windows. Sim. E dessa forma ele pode usar qualquer computador para acessar o site do VDI e caindo na seção do Windows, essa máquina virtual, tanto on-premise quanto na nuvem, é o ponto focal que a empresa vai ter que olhar para garantir a segurança e garantir a integridade dos dados, entendeu? Show de bola. Para você que ainda não viu o nosso último post, né, o nosso último podcast sobre nuvem, onde o Gustavo fala um pouco lá como funciona o Azure, né? Então vai lá, dá uma olhadinha, porque aqui ele já está falando direto do VDI, já tá dentro do Azure, já estou trabalhando. Então, se você quiser saber um pouquinho, alguns conceitos, no último vídeo que a gente fez, está lá os conceitos. Isso. Entenda VDI como um pool de máquinas, o Windows 11, por exemplo, multisession, para atender vários usuários simultâneos, que estão disponíveis para sessões de RDP, né, de Remote Desktop Services, né? E tudo isso disponibilizado via portal HTML5. Isso é muito legal, porque esses dias eu estava com o meu computador e eu fui acessar um cliente nosso. O que eu fiz? O que o Gustavo está falando? Eu entro lá num portal, um site, né? Tipo assim, sei lá, como se fosse globo.com, só que não, né? Tipo assim, eu fui lá e digitei RD, o nome da minha empresa, que era o link, era o nome do site. Isso aí é no caso de on-premise, de RDS. No caso de on-premise. Se for de nuvem, do Azure, tem a URL padrão lá do Azure. Aí eu fui lá e, dei um enter,
né? Aí ele aparece lá um portalzinho onde eu clico num ícone lá e ele fala, ó, tipo, ele já faz uma perguntinha lá, né? Onde você quer, qual computador você quer acessar? Eu coloco lá o computador que eu quero acessar, os nomes já vêm todos padronizados, a infraestrutura já deixa tudo prontinho e eu caio dentro de um computador já totalmente seguro e compliance. Depois eu quero um aplicativo. Pô, consigo também, né? Às vezes a empresa já entrega o aplicativo ali pra gente, a gente só clica, já cai dentro do aplicativo certinho e começa a trabalhar. Um cenário, por exemplo, sei lá, a empresa tem uma área de recursos humanos e essa área tem vários aplicativos instalados no computador da galera, né? Sim. Como que eu atendo esses usuários que estão de home office? Uma sugestão poderia ser um pool de RDS, né? Ou um pool de Azure Virtual Desktop. Dentro dessas máquinas que vão ser alvos da sessão RDP, a gente instalaria todos os aplicativos e o colaborador de casa só precisaria ter uma internet para acessar via HTML5, né? O portal de HTTPS. Muito simples, né? Porque antigamente, para um cara acessar uma VPN como ele tinha aqui, instalar, né? Um usuário comum, estou falando de um usuário comum, ele tinha que instalar ali o aplicativozinho, tinha que instalar o certificado na máquina dele, na máquina pessoal, né? Ele tinha que instalar tudo ali, era uma trabalheira danada. Ele tinha que acabar levando o computador dele para um técnico lá fazer essas configurações. Aí ele ia cair numa sessão de VPN, ali ele ia acessar remoto. Hoje ele acessa o portal. Fora The File, isso é legal. Fora coisas que tinha que configurar, né, e tal. E o legal é que... A infraestrutura toda maior, né, para poder receber isso. Tem que pensar, né, algo muito bem arquitetado, né, quando se trata de VPN, client to site, né. E o Azure, o VDI do Azure, ele é legal porque eu posso efetuar o deploy no portal e criar os meus workspaces. E esses workspaces, eles chamam os meus session hosts. Então eu posso ter um único VDI, vários workspaces, talvez separados por departamento, ou então por necessidade. Como se fossem grupinhos, né? Como se o workspace é como se fosse áreas departamentais. Eu posso deixar elas por departamento, por exemplo. Pode. E cada workspace você direciona para um pool de session host. Então eu posso falar o seguinte, cara, a área de marketing dessa empresa exige máquinas mais performáticas. Sim, então isso é fenomenal. Velho. Eu crio lá um session host com a VM com mais performance. Sim. Para quem não sabe o que é o session host dentro de uma estrutura, é a máquina onde eu vou chegar de fato, né? Por exemplo, eu quero acessar uma máquina remotamente, o session host seria uma máquina dessa. Inclusive, é a máquina que disponibiliza os aplicativos. Exatamente. Né? Ou seja, é a máquina que de fato vai ser usada. Da infraestrutura, o usuário vai usar o host de CC, como se eu estivesse acessando uma máquina remotamente. Mas olha só, então a gente falou sobre o VDI. O VDI pode ser uma resposta, né? Imediata, esse é o ponto. Imediata para atender os usuários de home office. Só que pensa um outro cenário, né? De repente a empresa ela tem duas opções. Ou ela pode dar um computador para o colaborador, né? Por exemplo, a empresa que a gente trabalha, ela nos deu um notebook. Sim. Mas também tem empresa que talvez não tenha esse poder aquisitivo e fala para o colaborador o seguinte: use o computador que você tem em casa. Sim. Responda essa pergunta. Como que tecnicamente, né? Iríamos, caso chegasse uma demanda dessa, como é que a gente atenderia às necessidades de um cliente desse? Qual é o produto que a gente deveria implantar? Então vamos lá. A gente falou uma tecnologia que foi o VDI, ou seja, a empresa entregando servidores para o usuário trabalhar. Beleza, ou seja, o cara vai estar lá na casa dele e vai acessar com o computador dele ou o tablet dele e assim por diante. Porém, existem outras abordagens, que é essa que o Gustavo acabou de falar para a gente aqui. Poxa, eu tenho o meu computador em casa, existe uma ferramenta de gerência, por exemplo, quando a gente fala do lado da empresa, né? A empresa ela quer cuidar do teu dispositivo, a empresa ela te entrega um dispositivo ou tu usa o teu próprio dispositivo. A empresa ela tem uma forma de gerenciar todo e qualquer dispositivo que esteja naquele momento prestando um serviço para ela. Que no caso é o Intune, né? Sim. Eu entrego a ferramenta hoje mais usada hoje de mercado é o Microsoft Intune, que até mudou de nome, né? É o Endpoint Manager, né? Na verdade, é onde eu faço a gerência dos meus dispositivos na ponta final. Aí o que acontece, Gustavo? Eu tenho lá o Endpoint, né? Vou utilizar o Intune, mais o chamado de Intune,
como que eu vou fazer essas gerências dos dispositivos? Existem algumas abordagens para que eu possa gerenciar os dispositivos. Por exemplo, também, assim, essas abordagens, elas são muito, assim, conceituais, né? Conceituais. Porque, assim, tecnicamente, talvez, em termos de política, independente da abordagem, você talvez configuraria da mesma forma. Mas Sim. Explica aí qual é o conceito que a pessoa tem que levar em consideração para ele conseguir configurar o software. Sim, olha lá, então vamos lá. Eu tenho as abordagens que não é nem obrigado, né? Tipo assim, a empresa ela adota a abordagem de configuração que ela quiser. Por exemplo, um usuário, ele pode ter o computador dele, Gustavo, o computador particular e trabalhar do mesmo jeito. Ou seja, a empresa ela vai gerenciar esse computador? Não, ela só entrega o aplicativo. Por exemplo, hoje nós trabalhamos muito com Teams. Ou seja, a empresa entrega o Teams para você trabalhar e você pode configurar, seja no seu celular, seja no seu tablet ou computador. Eu coloco lá o Teams e utilizo o Teams no meu computador particular, onde a empresa não vai aplicar regras, não vai aplicar políticas e nada disso. Ou seja, o meu dispositivo ele é meu e eu só estou utilizando ele para trabalhar. Isso, então assim, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu vou com o meu computador usar ele para trabalhar, o computador não é da empresa. Não é da empresa. Ele é meu. O custo é meu, eu comprei o meu computador. Isso. Ele é meu e eu só quero utilizar os aplicativos para trabalhar. Aí nesse cenário o Intune efetuaria o deploy apenas dos aplicativos e outra coisa, outro ponto que você falou que é interessante. Como o computador é meu, não é da empresa, a empresa não tem controle sobre o Não tem controle. Peguei um vírus, a empresa não tem que ter manutenção. Você que vai levar lá para um técnico seu, fazer essa manutenção. Quebrou, a empresa também não tem responsabilidade. Fui roubado, a empresa não pode formatar meu computador, por exemplo. Não né? tem, E esse é um conceito de BIOD, né? Que é traga o seu próprio dispositivo, né? Traga o seu dispositivo. Bring your device. Bring your own device. Ou seja, eu tô com o meu dispositivo, eu trabalho com dois dispositivos em casa. Eu trabalho com o meu e trabalho com o da empresa. A empresa não tem responsabilidade nenhuma sobre ele. Licença de Windows, licença de software, Tudo meu. Antivírus, tudo seu. Tudo meu. O custo e o risco é seu. É meu. O custo e o risco, ele é meu. Eu comprei um computador melhor para eu trabalhar melhor. Mas o risco, ele é todo meu. A empresa E não tu tem. também, tu esbagaçou, porque tu comprou logo um Surface Book 2, hein? De Core i7 Top de linha. Paguei um rim. Ainda bem que eu tenho 2 rins, porque um ficou na compra do Surface. Do Surface. Então, aí nós temos esses conceitos, né? Nós temos o BIOD, que é traga o seu próprio dispositivo. Nós temos o SIOD, que é o conceito do SIOD, ele consiste em que na compra, né, onde a empresa ela pode me dar parte do dinheiro para eu poder comprar o dispositivo, ou seja, ela me dá, sei lá, vamos supor que o dispositivo é R$5.000. A empresa me dá R$2.500, eu dou R$2.500 e eu compro em conjunto com a empresa. Entendi. Aí, nessa modalidade, o notebook, ele é seu ou ele é da empresa? Ele é dos dois. Aí o que acontece? Aí é uma grande dúvida, às vezes, da própria empresa. Poxa, se o funcionário sair, como que nós vamos fazer? Ele paga pra gente, a gente paga pra ele. Aí tem que ser um acordo. E nos aspectos do Intune, esse notebook comprado de forma compartilhada, ele é da organização ou ele não é? O Intune só entrega os softwares? Aí vai depender da política da empresa. A empresa pode chegar e falar assim: Éder, eu tô te dando aqui R$2.500, você vai adicionar R$2.500, mas esse computador é para uso da empresa. Só que aí vai ter uma flexibilização, né? Tipo assim, você é administrador local da máquina, você pode instalar o que você quiser. Que aí no final, né? Ou seja, o SIOD é um acordo. Né? Eu dou o dinheiro, é um acordo na compra e um acordo também na política. Né? Aí é mais tranquilo. Assim. O BIOD não, a empresa não tem nada a ver. O SIOD aí é um acordo. Né? E tem um outro conceito, que é o COAP. O COAP é onde a empresa compra o dispositivo, entrega para você e ela gerencia. E o dispositivo é dela, você é apenas um usuário lá, ela tem controle total, ela pode ver tudo, ela instala tudo, a licença do Windows, ela faz tudo, né? Ela é responsável por tudo. Exatamente. Então, que é o nosso modelo de on-premise, né? Que a empresa ia lá, comprava o dispositivo e ela aplicava todas as políticas. É a política do COAP. Ou seja,
hoje, né, a política do COPE, ela vai consistir consiste em que a empresa entrega tudo para você, acabou, ponto. Antivírus é tudo responsabilidade dela, tudo. Existem outros conceitos? Existem, mas esses são os 3 principais conceitos. E assim, o modelo de funcionamento do Intune, né, a forma que é a gestão do notebook ou do dispositivo, como vimos aqui, ela é conceitual, porque tecnicamente existem várias formas e várias opções de configurações dentro da plataforma. Né? Então, uma vez ajustado o entendimento sobre de quem é o dispositivo, aí sim você iria dentro do Intune e configuraria. Né? Exatamente isso. Aí o que acontece? Vamos supor que a empresa optou por um modelo de COPE, por exemplo. Né? Apesar que assim, a empresa ela consegue fazer os dois? Consegue. Né? Ela pode entregar o modelo de COPE e deixar que você também tenha aplicativos ali. Você pode ter que é o nosso cenário, que é os 2 modelos. Por exemplo, o celular é meu, então eu não quero eu só quero ter aplicativos, então a empresa ela me entrega aplicativos. Entendi. O computador é da empresa, então ela faz a gerência total do computador. Entendi. Ou seja, eu posso ter um híbrido, né, de modelos aí. Isso é muito bacana, é muito bacana mesmo. Eu acho que o home office ele nos deixa trabalhar nesse formato. Ele é flexível. O home office, a ideia dele é que ele seja flexível. Por exemplo, o pessoal às vezes pergunta, como é que o seu chefe sabe que você está trabalhando? Cara, as minhas entregas, elas mostram que eu estou trabalhando. Depois, como é que ele sabe que você acordou na hora? Cara, ele não sabe. Não tem como ele saber. E até onde saber afetaria a qualidade do seu trabalho, né? Isso. Você tem que focar mais na qualidade do seu trabalho. E a confiança. Às vezes a gente vê pessoas hoje, assim... Aí tem um lado negro do home office também, né? Sempre vai ter. Porque tinha também presencial, né? Sim. Tinha gente que né, dava o somebody love e tal, né? Às vezes as pessoas falam, mas a empresa não vai saber o que o cara tá fazendo. Cara, mas também não sabia antes. Nunca soube, né? Nunca soube. Se ela não tem um método, uma metodologia de controle do que o usuário está fazendo, o que o funcionário está fazendo, no home office também vai continuar do mesmo jeito. E também se a empresa é uma empresa de controle, ela fica nítido que não é uma empresa de qualidade, porque uma empresa com profissionais que se preocupam com a qualidade das entregas, essa forma de pensar, essa mentalidade é o próprio controle, né? O controle é a satisfação do cliente, não cumprir horário, saber se o colaborador acordou dentro do horário no home office, né? Sim. Tanto que no nosso cenário a gente trabalha às vezes até mais tarde, né? Sim, várias vezes. Já teve vezes da pessoa ligar pra gente 10 da noite e a gente atender. Então, a obrigatoriedade que eu tenho de acordar no horário certinho já morre aí. Então, o home office ele é uma flexibilização. A gente está falando aqui de tecnologias do Intune, COPE, BioD, SIOD, porém, essa flexibilização ela acontece não só nas entregas da tecnologia, como no home office, né? De uma forma geral. Isso mostra que o home office, tanto nos aspectos do Intune, quanto na forma de trabalhar, né, na forma que a pessoa conduz o próprio trabalho, trata-se de um acordo de empresa com o colaborador. Né? Por isso que, assim, as empresas antigamente, né, antes da pandemia, elas não entregavam o home office para todo mundo, justamente porque ela tinha medo do cara não fazer nada. Né? Ou seja, hoje ela foi obrigada a entregar o home office para as pessoas, mas assim, se o cara, igual a gente falou, se o cara era nó cego antes, vai ser nó cego agora, não tem jeito. Entendi. Então, assim, temos VDI, nós temos o próprio Intune. Temos o uso do Teams para salas de reuniões virtuais, que é importantíssimo, ou seja, uma das ferramentas que fomentou e deixou com que o home office deslanchasse de fato, acabou sendo as ferramentas tipo Teams, né? De reunião colaborativa. O Teams é bom porque é seguro fim a fim, né? Tem outras que não são tão seguras. E para compartilhar documento, internamente a gente usa muito o OneNote, né? O OneNote você consegue criar os cadernos de anotações e compartilhar com os colaboradores. Isso. Não, o OneNote é uma ferramenta fantástica. Por exemplo, tu usa o OneNote. O que a gente faz? A gente pega cada cliente que a gente tem, cria um caderninho para cada cliente. As folhinhas são cada projeto. Então, assim, nesse nosso cenário funciona desse jeito, mas para o seu cenário, você pode trabalhar de uma outra forma. O OneNote, cara, é uma ferramenta sensacional. Coloco aqui, ó. Eu quero compartilhar aqui, sei lá, um documento que eu fiz. Eu compartilho com o OneNote facilmente. Sim. Tu tem acesso aos meus. A gente até fez, né? Sim, fizemos. E por enquanto, assim, havia o cenário de presencial, depois mudou para o home office e para o futuro estaremos no metaverso fazendo reuniões usando óculos de realidade virtual. Aí já não é nem o home office, né? Não é em que lugar estaremos. Que lugar estaremos? Podemos estar em qualquer lugar, né? Podemos estar... a gente pode estar em outro país, tá? Né? Vamos fazer uma... Exatamente. E assim,
para eu habilitar o meu Intune, né? Tecnicamente, eu tenho o meu Active Directory on-premise, um dos primeiros passos seria habilitar, né? Fazer uso do AD Connect para sincar esses usuários para o Azure AD e ele aparecer no site de gerência do próprio Intune, né? Sim. Uma vez estando lá, quais são os passos dentro da ferramenta do Intune que é preciso fazer para eu fazer uma gestão inicial desse dispositivo? Show de bola. Então, o que você falou foi o seguinte, em outras palavras foi, o usuário estava na empresa, beleza? O cara está lá na empresa, só que agora ele está em casa, então ele precisa se autenticar. Né? Isso. Então, primeiramente, o que a empresa acaba fazendo? Pega aquele usuário e faz tipo não um transporte, mas uma cópia dele para a nuvem. Para ele ficar agora ele pode logar de qualquer lugar do mundo. Pode, agora esse usuário tá na nuvem. Sim. E como diz a Dilma, né? Nuvem, que nuvem. Eu não entendi ainda o que é esse negócio de nuvem. Mas aí o que acontece? Depois que o usuário está na nuvem, a conta dele está na nuvem, como dispositivo, eu estou aqui com o meu dispositivo. Como que eu vou colocar esse meu dispositivo lá no Intune? Isso. Né? Então, assim, só para vocês entenderem, os itens na nuvem, eles são lógicos. Eu tenho um objeto lógico que é o próprio usuário. Sim. Eu posso ter um objeto lógico que é o computador. O que o Hélio está falando é como que eu pego o usuário pessoa e sinco ele com um objeto lógico do usuário na nuvem. E como que eu pego aquele notebook mesmo, físico, que ele acabou de receber da empresa e ao ingressar no Intune, o Intune sabe que esse computador é aquele dispositivo lógico no Intune. Sim, seria isso? Exatamente isso, exatamente isso. Existem algumas formas, né? A principal forma que o Intune aborda é a entrega do portal da empresa. Ou seja, eu vou lá no site da Microsoft, lá na loja, né, no marketplace da Microsoft e procuro lá, Company Portal, ou portal da empresa. Eu baixo esse Company Portal, quando eu clico nele, aí instalei, né? Aí quando eu instalo, ele já pede o meu login da nuvem, ou seja, ele já chega AD, né? do Azure AD, ele já chega lá, fala quem é você? Aí eu pego e falo, eu sou esse, minha senha é essa, se tiver MFA, ele já faz o controle, tudo certinho. O MFA, você que está me vendo, cara, habilite o MFA em tudo que você puder. Tudo que puder. Redes sociais, onde tiver MFA, habilita. O que é o MFA? É o duplo fator de autenticação. Além da senha, que é o que você, por padrão, já informa, o MFA manda uma notificação para o seu celular. E no celular você aprova. Então, num cenário onde talvez um invasor fez posse da sua senha, ele não está de posse do seu celular. Então, ter a senha ou não ter a senha não é mais o item decisivo para acessar, por exemplo, suas redes sociais. É preciso do celular, usando o app Authenticator, né? Então, o MFA ele representa mais segurança em todos os acessos, em tudo, né? Exatamente. Então, quando o usuário ele vai lá e coloca lá o login dele, a senha dele, ele vai entrar no portal da companhia, que é um aplicativo, pessoal. Assim, não tem muito, portal da companhia, mas não é um portal e tal. É um site monstruoso. Não, é só um aplicativozinho. Aí quando chegar lá, ele vai te fazer as seguintes perguntas. Ele vai te perguntar qual é o teu setor. Aí isso depende da empresa, né? A empresa pode falar, por exemplo, lá no nosso caso, eu coloquei lá. Por setor. Então, assim, esse eu coloquei lá. Esse portal, ele é padronizado, ele é customizado? Você consegue colocar as coisas nesse portal? Consigo colocar, assim, eu consigo customizar ele de algumas formas. Primeiro é o próprio portal. Eu posso colocar cores, logomarca da empresa, endereço de onde eu vou procurar telefones, ou seja, eu posso customizar como se fosse um sitezinho mesmo, né? E depois que eu tenho isso customizado e o usuário tem ele instalado, o usuário recebe os aplicativos lá dentro. Por exemplo, quando a empresa fala assim, eu quero que o meu usuário tenha, sei lá, o Acrobat, o Adobe Reader lá. Ele aparece lá, o usuário pode clicar e instalar, ou a própria empresa já pode fazer uma instalação direta. Esse portal seria semelhante àquele portal do Configuration Manager do System Center? Seria a central de software do Configuration Manager. Entendi. Só que aí ele faz um pouquinho a mais, assim, que o Configuration Manager não precisaria fazer. Por exemplo, nele eu posso falar se eu quero, é aí que eu falo onde eu quero que a empresa gerencie o meu dispositivo. Ou se eu não clicar, se eu não quiser, eu nem clico nas opções que tem. Sim. Ou seja, é nesse momento que eu vou falar, esse é o computador da empresa.
Entendi. Né? Pô, Ou não, interessante. esse não é o computador da empresa, então eu só instalo e recebo aplicativos. E eu consigo também usar imagens, né? Eu consigo, por exemplo, ingressar minha máquina e automaticamente ela receber uma imagem Sim. com, por exemplo, esses softwares que são corporativos. Sim. Aí, ó, a gente estava falando, ó, como que eu coloco minha máquina no Intune? Isso eu estou fazendo um registro. Né? Ela vira um dispositivo gerenciado pela minha empresa. E não só um dispositivo de aplicativo. Aí eu escolho, é dispositivo de aplicativo ou não, que é justamente isso. Cliquei para ser gerenciado ou não defini que vai ser gerenciado. Beleza. Feito isso, Eder, eu coloquei isso e está tudo bonitinho. Existe uma outra forma dela também entrar lá dentro do Intune, né? Que é o Join no Azure AD. Sim. Né? O Join no Azure AD vai permitir com que o Intune também gerencie essa máquina, né, esse dispositivo seja gerenciado pelo Intune. Que aí é no caso o Windows, né? Aí eu não entra ainda, né? Não entra o Linux, ainda não entra outros dispositivos. Mas se eu quiser fazer um join e ter a gerência completa, que aí esse entra aí o conceito de COPE, né? Uhum. Aí é o conceito de COPE, onde eu vou ter a gerência completa, eu jogo ele faço o join dele no Azure e aí já era. Entendi. É como se eu estivesse dentro da empresa. Uhum. Então, assim, o Azure AD é uma forma de fazer join justamente dessa máquina para dentro do domínio. E aqui eu faço uma consideração que o Azure AD ele é diferente do Active Directory On-Premise. Sim. Entendeu? O Active Directory On-Premise, né, os controladores de domínio, eles habilitam o uso do protocolo Kerberos para autenticação. E no Azure AD não. O Azure AD, por exemplo, eu não tenho grupo policy, eu não tenho algumas coisas. Uhum. Eu apenas ingresso ela num domínio na nuvem. E até na máquina que você ingressa, você está ingressando ela em uma conta corporativa. É diferente de ingressar em um domínio Active Directory. São coisas diferentes. Sim. E o Azure AD vai ser só para autenticação. A máquina vai chegar lá e vai ser autenticar. Se eu quiser políticas, aí já não é o Azure AD. Porque, assim, na verdade, isso no ambiente on-premise, ele era misturado, né? Não se pensava numa divisão. Autenticou e tem política. Era tudo AD. Era tudo AD. Tudo, né? Hoje não. Hoje o Azure AD é uma coisa, as políticas dentro do Intune é outra coisa. Sim. E uma pergunta que eu ouço direto. O Intune tem grupo policy? Então, o Intune, ele tem políticas. Apesar de agora ele tem aquela da GPO, ele tem o templates lá, não tem os templates dentro da GPO e você tem várias políticas. Entrou, tá? Isso já tem dentro do Intune, porém não é visto como GPO, é visto como políticas, como regras, né? Isso. As GPOs que tem no ambiente on-premise, elas são armazenadas no diretório do Sysvol. Esse diretório ele é acessado via protocolo SMB, né? Ou seja, porta 445. Quando você vai para o ambiente em nuvem, você não acessa essas políticas via compartilhamento de rede. Sim. Você recebe o quê? As suas diretivas de policies e não suas diretivas de grupo policy. São coisas diferentes. Então, é por isso que o Intune ele não tem o conceito de grupo policy igual tem o ambiente Active Directory on-premise. Até as políticas, né, Gustavo? Elas são diferentes. Por exemplo, no ambiente on-premise, a gente não desabilita a câmera. Uhum. Por exemplo, já no Intune, a gente pode falar que o dispositivo que foi entregue pela minha empresa, ele não tira foto. Ele não printa. Então, ou seja, as políticas é uma política de fato de nuvem, uma política voltada para quem está em qualquer lugar do mundo para realizar o seu trabalho, né? Então, ou seja, as políticas acabam sendo diferentes. Aí tu me pergunta, pô, Eder, mas foi o pedacinho lá da GPO para dentro do Intune, mas é utilizado? Cara, ainda não vi ninguém utilizar. Entendi. E assim, eu vejo, por exemplo, assim, a Grupo Policy On-Premise, o que a GPO trata? A GPO trata direitos. Então, por exemplo, eu posso ser administrador da minha máquina e não ter o direito de ver o painel de controle. Sim. Não ter o direito de alterar o papel de parede. Sim. Então, o GPO não tem a ver com o meu nível de acesso. Eu posso ser o administrador e não ter alguns direitos. Sim, exatamente. Quando a gente vai para um ambiente em nuvem, né, que é o caso do Intune, eu vejo que as policies elas estão lá para proteger o capital intelectual do trabalho e as questões, as informações importantes da empresa. Por exemplo, não poder printar. Qual a relevância disso, de não poder printar? Eu estou protegendo o quê? Um conteúdo, um capital intelectual que foi gerado que está nesse dispositivo. Exatamente isso.
Então mudou, né? Eu vejo que o home office agora, o objetivo dele é garantir a segurança naquilo que é produto do trabalho. Isso, a integridade dos dados, o sigilo dos dados. Então é justamente isso que tu falou. O objetivo é manter essa segurança das informações. Tanto que quando a gente coloca lá o Intune em um Android, né, seja ele qual for, ele cria ali um pedaço particular da pessoa e o pedaço da empresa. Quando você entra lá, é como se fosse uma pastinha, né? Você entra lá dentro da pasta e tá todos os aplicativos, documentos, tudo lá dentro. Tudo que eu fizer lá dentro, vamos supor, tentei printar, não consigo. Tentei tirar foto, não consigo. Tentei enviar para outro e-mail que não seja o meu, não consigo. Então tem várias políticas voltadas para a segurança, sigilo da informação. Esse comportamento do Intune, você me fez lembrar muito o ADRMS, exatamente. Né? Management Service. O Active Directory, ele é composto por tecnologias, dentre elas o RMS. Sim. E o objetivo do RMS é justamente isso, no ambiente on-premise, proteger o capital intelectual do usuário. Então, no RMS, um ambiente que tem ele, eu consigo proteger o e-mail, evitar encaminhamento, evitar cópia, evitar print. Então, qual é o intuito do RMS? Proteger o capital intelectual. Essa proteção do capital intelectual me parece que foi para o Intune. Isso, é exatamente isso. E tu já viu o RMS ser instalado em algum lugar? Não. Funcionando assim, pô, cheguei e estava lá funcionando redondo? Não. Pois é. Sabe por quê? Até porque o RMS, para eu enviar, por exemplo, um documento protegido, as empresas precisam ser parceiras. Aí entraria o Federation, né? E se é parceiro não faz sentido, muito sentido, né? Se o capital intelectual tem que ser protegido, que é o meu e-mail, para onde eu enviar esse documento devia ser protegido, sim, né? Exatamente. E o Intune talvez ele veio para entrar nessa lacuna, né? Como as empresas foram para a internet e o tenant é o do Azure AD, eu não sei se tem uma parceria entre os tenants, né? Para proteção do capital intelectual. Não sei, mas eu consigo chegar lá e falar tudo isso. Printou, não consegue, tirou foto, não consegue. Aí quando eu mudo para um ambiente onde o dispositivo é meu, que aí vamos supor, seria o SIOD, né? Minha parte e sua parte. Aí eu já consigo tirar foto, consigo printar. Posso não colocar para imprimir? Não pode imprimir também, pô, porque você vai imprimir um negócio que é nosso? Não, você só vai conseguir colocar no Teams. Só vai conseguir colocar no nosso OneDrive. E assim, então, assim, a gente falou de VDI, falando um pouco de Intune, e o ambiente, que ele era um ambiente 100% on-premise, então, sei lá, um ministério aí do governo, ou uma empresa privada e tal, ela tinha uma infraestrutura on-premise, de repente, em função do home office, ela comprou o Intune. Essa empresa tinha o Configuration Manager. Top. Olha o cenário, eu tenho um ambiente híbrido, usando o Configuration Manager e usando o Microsoft Intune, né? Beleza. Que até mudou de nome. Mas como que seria a topologia ideal para eu gerir minha máquina on-premise usando o Configuration e para a nuvem usando o Intune? Ou, talvez a topologia ideal, eu quero ver a sua resposta, essa máquina, embora ela esteja fisicamente lá no ambiente on-premise, o colaborador levou o notebook dele lá para a sede da empresa. Na sede da empresa, o certo seria ele fazer uso de internet, mesmo assim ser um dispositivo gerido remotamente? Aí aí vai depender do cenário e do que o cliente precisa, né? Do que o cliente precisa. Por exemplo, eu posso ter o ambiente onde eu tenho pessoas trabalhando on-premise, né? Trabalhando on-premise, e posso ter pessoas trabalhando remotamente. E essas pessoas remotamente sempre irão trabalhar remotamente. Esse é o exatamente. Cenário. Aí nesse cenário, sempre trabalhando remotamente, Intune. Intune, e sempre. E o ambiente on-premise, Configuration. Configuration, ou seja, igual o nosso cenário, né? O cenário da nossa empresa, o que o pessoal faz? Quem está lá dentro da empresa é o Configuration, porque até mesmo que essas máquinas dificilmente saem de lá, né? E já existe uma licença, já existe uma infraestrutura para atender isso, e quem está fora fica com o Intune. Entendi. Gerenciado pelo Intune. Aí eu tô fora, mas eu cheguei dentro da minha empresa, eu preciso ser gerenciado pelo Configuration? Não, aí você precisaria só ter internet, seu 4G, o Wi-Fi, e mesmo assim, ainda que você esteja lá na sede da sua empresa, seu computador sai para a internet para ser gerido pelo Intune. Até mesmo que a gente acabou de falar, que as políticas de Intune, elas são diferentes das políticas on-premise, né? Então, assim, eu faço sigilo da informação, em outro ambiente eu faço até bloqueio de USB. De USB, pô. Então, assim, quando a empresa deixa pessoas ir para o home office, ela entrega confiança. Não é só o home office que está sendo entregue. Então, assim,
Quando no ambiente on-premise, às vezes eu bloqueava o USB, não pode trocar papel de parede, gente, não pode fazer isso. Lá no ambiente de home office, não, é confiança. Trabalhe. Esse está sendo entregue seu dispositivo, seus recursos e tá aí. Vamos trabalhar. Assim, eu diria assim, se a gente fosse resumir, a palavra do home office, tanto de empresa para colaborador, quanto de tecnologia, seria essa, confiança. Confiança. Né? É um momento onde o colaborador ele recebe a confiança da empresa nos aspectos organizacionais e também recebe a confiança nos aspectos tecnológicos. Né? Porque a empresa deixa de gerir o dispositivo dele. Não é que deixa, é que no home office não faz mais sentido gerir o dispositivo dele, porque o usuário ele pode mudar a hora que ele quiser, não está debaixo dos olhos dos administradores da empresa, né? Então a empresa gere o quê? O dado. O dado. Faz a gerência do dado. A informação, faz a gerência do dado. Mas isso, Gustavo, é toda a profissão. Você vê que todo mundo que é do alto nível, ele tem um grau de confiança também maior. Se você pegar hoje o Messi no Paris Saint-Germain, ninguém fala nada com o cara, pô. Por quê? Sabe que o cara treina, sabe que o cara se alimenta certo, o cara não tá na balada, o cara chega e faz o que ele tem que fazer. A mesma coisa é com o profissional de TI. Não só o de TI, mas toda profissão tem isso. Ou seja, quando uma empresa entrega o home office, meio que ela tá dizendo assim, fulano, você é tipo o Messi daqui. Entendi. Então é assim que a pessoa tem que se sentir quando está de home office. Estou entregando seu dispositivo, estou te fazendo um profissional diferenciado. Entendi. É mais ou menos isso. Não quer dizer que quem esteja no on-premise não seja diferenciado. Sim, claro. É porque a entrega do home office acaba sendo uma entrega de confiança. Estou confiando que você vai fazer sua atividade. Estou confiando que você, quando eu te ligar, você vai estar na reunião, você vai estar presente. Ligou a câmera, tem que ligar a câmera. Então tem uma série de coisas, assim, para algumas pessoas mais chata, para outras muito normal, que eu acho que deveria ser. Tem uma série de coisas, uma série de procedimentos que tem que ser feito. E ponto. E ponto, né? E ponto. Tipo, não tem muita coisa que fazer. Aí talvez assim, algumas empresas elas estão até digerindo. Sim. Elas estão, como que eu administro essa nova situação que me sobreveio no sentido de ter que entregar confiança para alguns colaboradores. Confiança para alguns colaboradores. Mas e assim, eu acho que aí já é uma opinião minha. Cara, se você tá ali, você tem que fazer sua atividade, é seu trampo, é seu job. E a gente sempre trabalha no alto nível, performando sempre no alto nível. Então, para performar sempre no alto nível, a gente tem que estar preparado para esse alto nível e receber a confiança desse alto nível. Então, é uma via de mão dupla, né? A empresa confia em mim, eu faço o que eu tenho que fazer e a gente vai tocando. E assim, bem de finalizar, né? O último assunto aqui. Então, um profissional, N2 ou N3, que administra o ambiente. Sim. O que é legal para a carreira dele, né? O legal seria ele entender de Configuration Manager, porque nas topologias híbridas. O Configuration ainda se faz necessário, né? Não sei se você concorda, mas assim, o Intune não veio para substituir o Configuration Manager. Concordo demais. São coisas diferentes, cara. No começo a gente até falou que empresas do governo tá levando os funcionários de volta para dentro da empresa. Né? Então eu tenho que ter lá o quê? Eu tenho que ter um Configuration lá dentro. Configuration eu tenho uso de Task Sequence, eu tenho o Deploy de OSD, eu tenho o SMT, né, que eu uso o State Migration Tool para fazer mudança de build de sistema operacional. Sim. Essas coisas continuam vigentes no ambiente on-premise. Continuam, né? não acabaram. Até porque o Intune, imagine, se eu faço deploy de uma imagem pela internet, para quem está on-premise, imagina o consumo de internet. De internet. Então, assim, você concorda que o colaborador, né, o N2 ou o N3, ele precisa entender ainda de Configuration Manager. Precisa entender de Configuration Manager. A gente vê que, pelo menos aqui em Brasília, o pessoal consome muito Configuration. Chegou um momento da minha vida que eu achei, cara, acho que Configuration Manager vai tá pegando o rumo dele. Mas não, cara, ele tá muito mais forte do que eu imaginei. Né? E outra, agora veio o irmão forte igual ele, talvez outro jogador lá no Paris Saint-Germain que vai bater de igual daqui a um tempo, que é o próprio Intune. Então, o Configuration não foi descontinuado. Não, e o Intune hoje ele não é tão bom quanto o Configuration. Ele tem muita coisa, ele melhorou, acredito que vai melhorar, mas o Configuration faz muito mais coisas do que o Intune. Faz sim, né? Faz muito mais coisas do que o Intune. E aí o ambiente que usa as duas plataformas, né, as duas ferramentas, se bem configuradas, ele tem um potencial incrível, né? E aí você pensa, o profissional que não se prepara, cara. A gente tem exemplo na nossa empresa de pessoas que só por mexer com o Configuration foi ganhar mais em outro lugar. Foi, 3 vezes mais do que a nova, né?
Só por mexer com uma única ferramenta, pô. Ou seja, e o Configuration é uma ferramenta que nem todo mundo mexe, né? Sim. Falta profissional no mercado para mexer. Na verdade, o System Center todo, né? A suíte de produtos System Center, quando eu vejo o Virtual Machine Manager, Operations Manager, Orchestrator, no total, são poucos os profissionais, mesmo as pessoas que conhecem dessas ferramentas. Exatamente. Poucos, né? System Center, Cluster de Hyper-V, a parte de Virtual Machine Manager. Mas tu tava fazendo coisa de cluster de Hyper-V essa semana. Sim, não, esse meu último mês foi, cara, mexi muito com cluster, incidente. Ou seja, o pessoal fala, o ambiente presencial, o ambiente on-premise vai sumir. Cara, eu não enxergo isso para amanhã, não. Eu acho que isso merece um outro podcast, porque esse assunto é interessante. Até onde a nuvem, embora ela venha, ela é uma realidade, mas será que de fato ela vai substituir mesmo o ambiente on-premise? Sim. O que ainda vai ficar residindo no ambiente on-premise? Isso cabe um bate-papo bem interessante. Não, cabe um bate-papo bem de interessante. coisas híbridas do ambiente on-premise para o Azure. Até preparação de profissional, o que você acha? É profissional... Entrevistas, essas... Porque assim, se tudo vai para a nuvem, encontrar um profissional daqui a alguns anos que entende de rede SAN, criação de zone, já viu storage, montou clusters, entendeu de rede, como a nuvem mudou tudo para um site, que é o portal do Azure, esse profissional ele fica mais escasso, né? Ele fica mais raro. Fica mais raridade... Raro. Gera grana, né? Gera dinheiro. Gera grana, né? Raridade é algo importante. Tem pessoas que recebem aumento por ser raro. Os caras de mainframe, né? Os caras pô. Então, raridade é sinônimo de bom salário, emprego garantido, né? Garantido. Isso, exatamente. Pô, Éder, foi muito bom trocar essa Cara, sempre é bom, né? Sempre é bom. E os podcasts continuam de 15 em 15 dias, né? Cada 15 dias cara, a gente vai trazer esses assuntos, que assunto é o que não vai faltar para os nossos podcasts. Tem dia que os assuntos são mais sérios, uns mais descontraídos, mas vamos estar sempre nessa pegada aí. É isso aí. Então, galera, muito obrigado. Tamo junto. Segue aí, se você gostou, né? Curta, comenta e compartilha. E siga a gente nas redes sociais, né, Éder? É exatamente isso aí. E tamo junto, a próxima é daqui 15 dias. 15 dias estamos aí de novo, tem novidade aí. Isso. Vamos ver. Vai, ó, daqui 15 dias vai ser top, vai ser só nata. E se você tá até aqui, quer dizer que você nos assistiu até a conclusão. Vai no nosso direct, deixa um assunto que você quer que a gente aborde. É top, hein? Aí é top. Que você quer que a gente aborde nos podcasts. Quem sabe você não pode ser um dos nossos convidados. E vou te falar, com o uso da tecnologia, independente de onde você mora, a gente consegue te trazer para essa sala por meio de videoconferência, tá? Daqui a pouco o metaverso, e tu vai estar aqui quase que fisicamente. Aí vai ser top, hein? Não, aí vai ser top demais. Imagina. A gente vai fazer uma mesa com muitas pessoas no metaverso. Só tem avatares. Então, beleza, galera. É isso aí. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço.